senhora acha, por exemplo, de Michele Bolsonaro tão atuante, com esse discurso mais evangélico, né? Ela nas falas parece uma pastora falando nos comícios, nos eventos do presidente. Inclusive, ela falou recentemente que o Palácio do Planalto era possuído por demônios, né? A cozinha era possuída por demônios. Como a senhora vê a utilização da religião na campanha de Bolsonaro e por Michele Bolsonaro? Olha, a Michele, ela é de fato uma pessoa de fé cristã evangélica. Eu nunca julgaria a fé de ninguém, porque Jesus, ele mesmo disse que nem ele julgava ninguém, que a única, enfim, condição de julgar alguém era através do Pai. Então, eu não julgo a fé de ninguém. Eu vejo muito a minha sendo julgada, mas eu fico muito tranquila porque isso não nos cabe. Eu posso falar de mim, que nunca fiz esse tipo de atitude. É claro que quando você tem uma fé, ou quando você tem um conhecimento, o tempo todo você vai estar atravessado por aquilo que é a tua própria condição. O que eu me preocupo é com a manipulação da fé, a manipulação da política, porque fundamentalismos, eles não são bons, nem político, nem evangélico. Agora, quando as duas coisas se encontram, aí realmente nós temos uma questão letal. Você pode, sim, ter a sua fé, você pode, inclusive, ter uma fala que passa por essas questões, mas você não pode dizer que se o presidente Lula ganhar o governo, ele vai fechar igrejas. Porque ele foi presidente por 2 mandatos e não existe uma igreja que tenha sido fechada por ele. Aliás, muitos desses pastores que agora mentem dizendo isso, viviam lá no palácio, inclusive fazendo oração com o presidente Lula, para o presidente Lula. Esse tipo de mentira não serve à política, não serve à fé cristã evangélica, e essas manipulações, elas são, na verdade, um uso do nome de Deus em vão. Né? Então, Michele Bolsonaro manipula na sua análise? Eu acho que a campanha do Bolsonaro faz essa manipulação e tenta manipular, inclusive, a figura da Michele. Eu nunca fiz dos púlpitos um palanque, nem dos palanques um púlpito. Eu sou evangélica da Assembleia de Deus. Eu fui católica durante muito tempo, quase fui freira, me converti à fé cristã evangélica. Eu digo que eu tive uma conversão na conversão, porque eu já era uma pessoa convertida, e sempre tive a clareza de que nós estamos num Estado laico e que no Estado laico a gente tem que fazer política pública para todas as pessoas. Eu fui candidata à presidência da República por 3 vezes, tive voto evangélico, mas nunca manipulando a fé evangélica e nunca dizendo que iria criar mecanismos ou leis para impor a fé evangélica, quem quer que seja, ou para não ter políticas públicas para cidadãos e cidadãs brasileiras que, porventura, tenham outro credo, que não creiam ou tenham uma orientação sexual, independente de qual seja a sua orientação sexual. Então, essa postura, ela permanece. E nós temos que nos dirigir aos evangélicos, aos católicos, aos ateus, aos que têm religião de matriz africana, como cidadãos. E não são todos os evangélicos que estão com Bolsonaro. Uma parte já percebeu que Jesus Cristo não tem nada a ver com uma arma na marcha para Jesus. Porque eu sempre disse que eu estava aberta ao diálogo, desde que fosse no terreno de uma recomposição política e programática através de propostas. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos uma longa conversa, e depois dessa longa conversa, veio ontem essa recomposição. Eu levei para o presidente as propostas que eu julgo que são essenciais para que a gente possa enfrentar, em primeiro lugar, o desafio de preservar e ampliar a nossa democracia. Depois, questões que estão ligadas àquilo que eu defendo, que é acabar com as desigualdades sociais,
através de um novo ciclo de prosperidade em bases sustentáveis. E, em cima disso, um conjunto de propostas que eu considero altamente relevantes para que o Brasil possa fazer sua entrada no século XXI à luz dos esforços que já estão acontecendo em vários países do mundo em função do grave problema das mudanças climáticas. O problema de certas autocríticas é que elas costumam chegar tarde demais. No caso do Bolsonaro, demorou muito. A autocrítica chegou tarde e veio pela metade, né? Muitos eleitores já tornaram essa autoanálise do presidente desnecessária. Os eleitores estão preferindo submeter a presidência do Bolsonaro a uma autópsia. Então, quando a autocrítica é tardia, o eleitorado vai para a autópsia. Pela primeira vez desde a criação do Instituto da Reeleição, um ocupante do Planalto chega a 19 dias da eleição como candidato favorito a fazer do seu principal adversário o próximo presidente da República. Bolsonaro diz que está arrependido de ter afirmado que não era coveiro quando ele foi perguntado sobre os 2.575 brasileiros que a Covid tinha matado até aquele momento. 2.575. Ah, dei uma aloprada, eu perdi a linha, me arrependo. Só que ele atribui a alopragem à imprensa e diz que parou de falar com a mídia porque os caras batiam na tecla o tempo todo e ele não percebia que o que queriam, na verdade, era tirá-lo do sério. Isto é uma mentira. O Bolsonaro não parou de falar. Ele deixou de ser ouvido, porque os jornalistas estavam ali, num certo momento, exaustos de ouvir tantas inverdades e agressões, eles se retiraram do cercadinho. As empresas de comunicação resolveram sair do cercadinho. Hoje, com mais de 680 mil cadáveres aí no letreiro da Covid, o Bolsonaro não inclui no rol dos seus arrependimentos aquele absurdo segundo o qual os vacinados iam virar jacaré. Ah, foi só uma figura de linguagem, ele está dizendo. O presidente não se arrepende também de ter receitado cloroquina. Pior do que isso, ele continua dizendo que o tratamento precoce, com remédios aí que todos sabem são comprovadamente ineficazes, salvou muitas vidas. Então, o presidente é rejeitado pelo eleitorado feminino e diz não entender por quê. Aí ele diz que pisou na bola quando, depois de ter 4 filhos do sexo masculino, ele atribuiu o nascimento da filha dele com a Michelle Bolsonaro uma fraquejada. Mas, ao mesmo tempo que ele exibe uma suposta penitência, ele repete uma piada machista, piada que leva alguns pais desqualificados a se perguntar, diante da gravidez da mulher, se vai virar consumidor ou fornecedor. Então, Fabíola, essa autocrítica do Bolsonaro, ela tem a sinceridade do desesperado. O presidente está desesperado diante dos resultados negativos que prenunciam as pesquisas. Qual